Olá pessoal, então vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a corrida dos navegadores e criação da World Wide Web, né? Então pessoal, na aula passada, e faço uma sugestão a vocês que pularam a aula, que voltem, porque lá eu falei tudo como foi concebido, o conceito de como foi montado e como surgiu o protocolo TCP/IP e como foi criada essa questão de computadores conectados, que hoje a gente denomina internet. Então, pessoal, voltando um pouquinho, né? Depois da concepção do protocolo TCP/IP, da efetivação, de sua aplicação, passaram-se anos. Eu não vou entrar em detalhes nesses anos, mas a gente vai dar um pulo para 1990, mais ou menos, que foi quando nasceu o Gopher. O Gopher ele foi um sistema de recuperação de informação usado no início dos anos 90. Ele oferecia um serviço de pegar links de arquivos, recursos de computadores e outros menus de outros sistemas. E ele conseguia atravessar a fronteira, que estava delimitado sempre naqueles 4 computadores, 3 computadores, tal, as redes que formavam, através da internet. E conseguiam acessar outros menus de outros sistemas, outros links de outros sistemas, através da internet. Então, esse sistema Gopher ele foi muito popular com universidades que buscavam oferecer informação dentro do campus, e teve também grandes empresas que queriam centralizar o armazenamento e gerenciamento de seus documentos. Começou a usar. Então, quando começou a usar e ter aquele crescimento, o grupo que trabalhou no Gopher disse, vou cobrar agora pelo meu servidor. E o Gopher ele surgiu da universidade, ele foi criado na Universidade de Minnesota, lá nos Estados Unidos. E em fevereiro de 1993 o grupo anunciou que começaria a cobrar taxas de licença pelo uso do servidor Gopher. E como consequência, muitas empresas começaram a buscar alternativas, né? E essas alternativas, um dos principais grupos que usava o Gopher e procurou uma alternativa foi o CERN, que é a Organização Europeia para Investigação Nuclear, que ela fica lá na Suíça. Então, ele tinha um cara lá que trabalhava lá, que era o Tim Berners-Lee, ele é o cara. Ele estava trabalhando em um sistema, olha só que legal, quase a mesma coisa que o Gopher fazia, mas melhor. Estava trabalhando em um sistema de gerenciamento de informação, no qual o texto poderia conter links e referências para outros trabalhos. Só que ele permitia ao leitor pular rapidamente de um documento para o outro. Então, ele criou um servidor para publicar esse tipo de documento, chamado de hipertexto. E criou também um programa para ler esse hipertexto, e que ele denominou de World Wide Web. Então essa foi a alternativa que ele jogou, e foi a grata sacada e que acabou culminando com o fim do Gopher, né? E para que isso ocorreu, teve 2 marcos na criação do World Wide Web, que em 1991 teve 2 eventos que causaram a explosão da popularidade de computadores, que foi aquela massificação de computadores para a população em geral, todo mundo poderia ter um computador em casa, né? E no 20 de abril de 1993, a CERN lançou o código-fonte do www em domínio público. Então, o que é que isso ocorreu? Qualquer pessoa poderia utilizar ou construir algo sob software sem nenhuma taxa. Então, mais tarde, no mesmo ano, o Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação, a NCSA, lançou um programa que combinava um navegador web e um cliente Gopher, chamado Mosaic. Ele estava disponível originalmente só para computadores ou máquinas que continham Unix, que é um sistema operacional Linux, o pai do Linux, bem dizer, mais ou menos assim. Não é isso.
mais ou menos isso. E só funcionava em forma de código-fonte, aquela telinha preta e aquelas letrinhas passando. Aí, em dezembro de 1993, saiu uma nova versão do Mosaic, que aí já era voltado para o Macintosh e o Microsoft Windows. Então, o Mosaic viu sua popularidade aumentar rapidamente, junto com a web, né? E com a população do browser. E também, como eu já tinha falado, sobre a popularização de PCs domésticos. Quase todo mundo já poderia ter acesso a um computador na sua casa, que antigamente ficava restrito só às universidades. Só que teve repercussões. Então, o que é que teve? Já que liberou o código-fonte, todo mundo poderia trabalhar em cima da World Wide Web. Então, o número de navegadores disponíveis aumentou drasticamente. Então, foram criados muitos projetos de pesquisa em universidades e empresas, e com isso criou vários navegadores. E em 1994, a Telenor, que é uma empresa de comunicação norueguesa, criou a primeira versão do navegador Opera em 1994. E, de novo, mais uma vez, a população da web trouxe interesses comerciais. Então, Mark Anderson deixou a NCSA e, junto com Jim Clark, fundou a Mosaic Communications Corporation. E começou a trabalhar no que viria a ser o Netscape Navigator. E não paralelamente, mas com o sucesso de todo mundo querer trabalhar em cima da plataforma, a Spyglass Inc., o braço comercial da NCSA, licenciou sua tecnologia do Mosaic para a Microsoft, formar a base do Internet Explorer, e onde a versão 1.0 foi lançada em agosto de 1995. E o que é que isso ocorreu? Então, esses dois que eram mais fortes assim, financeiramente e que tinham condição de competir, começaram uma rápida escalada de obter uma margem competitiva em termos de recursos suportados, a fim de atrair desenvolvedores. Então, todo mundo queria ou trabalhava na Netscape ou então ia para a Microsoft para desenvolver a plataforma, e um queria fazer as coisas mais que os outros, e começou essa guerra dos navegadores. Mas, entrando como foi essa guerra de navegadores, vários problemas novamente foi feito. Então, essa guerra da Netscape junto com o Mosaic da Microsoft Internet Explorer no começo, eles começaram a implementar softwares proprietários. Eles mantiveram foco em criar, implementar novas funções, ao invés de consertar o que já existia. E o que existia tinha vários problemas de compatibilidade, não funcionava direito, dava mais trabalho, né? Então, nessa guerra, os desenvolvedores ficaram perdidos, porque, né, quando desenvolvia para às vezes não o site ou a aplicação que ele fazia não funcionava no outro browser, e ficava nessa guerra e enfim, afastou muito a galera que desenvolvia para a web por causa dessa briga. Chegando inclusive a ter que o cara fazer trabalhos dobrados, tipo fazer 2 sites, e um era suportado pelo Netscape e o outro era suportado pelo Internet Explorer. Então ele tinha que escolher clientes ou então fazer os dois. Então, quer dizer, tinha retrabalhos bastante. Então, prevendo isso, foi lançado em 95 que começou essa guerra. Então, prevendo isso, Tim Berners-Lee fundou a W3C, e que a W3C é a World Wide Web Consortium. Ele foi fundado com o suporte da CERN, onde ele trabalhava, a DARPA, que ela era a antiga ARPA e se denominou DARPA, e da Comissão Europeia. E qual o propósito da W3C? Era padronizar os protocolos e tecnologias usadas para criar a web. Porque como começou essa guerra, ninguém sabia para onde correr. Então vamos mandar para o 3C, então vamos tentar padronizar os protocolos usados para criar a web de modo que o conteúdo possa ser acessado largamente pela população mundial,
e tanto quanto possível sem ter maiores problemas. Então, durante anos a W3C publicou várias especificações que a gente chama de recomendações, que a gente inclui a linguagem HTML, que foi criada por Tim Berners-Lee também, o formato de imagens PNG, as folhas de estilo em cascata, que é o CSS, na versão 1 e 2. Só que a W3C ela não obriga ninguém a seguir suas recomendações. Ou não recomendava, então não recomendava não, não obrigava, era recomendado. Siga que é. Só que depois, atualmente, ela é a principal diretriz, diz, bicho, tem que ser assim. E quando você não faz assim, o seu projeto, o seu site, a sua aplicação, ela está fora do padrão, então dificilmente será aceito pelos usuários, porque a W3C ela quer que a funcionalidade do seu site seja melhor possível, seu código seja o melhor possível. Então, pessoal, essa aula que foi a guerra dos navegadores aí termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero o feedback de vocês, que ficou alguma dúvida, comentem, ou então me procurem, procure o pessoal do grupo. Peço desculpa pela gagueira, mas é um projeto piloto, como vocês já sabem. E vamos lá, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!